Olá, pessoal. Então, sobre a questão da datação, vou falar um pouco, então, da questão do Evangelho de Mateus, né? A base é o livro do Bernstein, que segue aqui em anexo à referência. Bom, uma primeira marcação de data é a carta de Papias, bispo de Herápolis, lá no começo do século II, né? Em que ele fala que Marcos, o intérprete de Pedro, e Mateus escreveram. Ele não faz a referência a evangelho, né? Mas escreveram os logia do Senhor, né? Então, essa é uma primeira marcação. Segunda é Inácio de Antioquia, que também está ali 116, que ele faz referência ao Evangelho de Mateus. Tudo indica que ele faz referência ao Evangelho de Mateus. Não cita, mas ele cita trechos que são do Evangelho de Mateus. Então, isso estamos aí por volta dos anos 120. Então, nós, assim, é problemático você dizer que os evangelhos de Mateus, né, e de Marcos, eles são posteriores ao 120, tá? Então eles devem ficar antes de 120. Uma segunda marca é a distribuição do templo, que foi ali no ano 70, né? Robinson observa que os evangelhos sinóticos, e de fato todo o Novo Testamento, nunca se refere claramente ao templo destruído como um evento passado, né? Aquilo aparece sempre como, quando aparece, aparece como profecia, será destruído, né? Nunca como evento passado. Existe uma passagem que fala que a, no final dos tempos, né, a cortina do templo irá se rasgar em duas, né, de alto a baixo, quando está ali, Jesus foi crucificado, e ali fala que a cortina do templo rasgou-se em duas de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Isso está em Mateus 27, 51, Lucas 23, 45. Então, essa referência talvez esteja se referindo à destruição do templo de Jerusalém, porque ali em 70, o general Tito, ele invadiu o templo e ele diz que rasgou a cortina do templo. Então, talvez seja essa referência que esteja se referindo. Só que ali nos evangelhos está falando em profecia, está falando de algo que aconteceu logo depois da crucificação de Jesus. Então, seria algo perto do ano 30, né? Não seria no ano 70, 66, né? Bom, uma tradição acadêmica sustenta que essas passagens, especialmente as variantes de Mateus e Lucas, supõem a destruição do templo como pano de fundo. Ainda assim, segundo Bernstein, é concebível que a tradição da cortina rasgada tenha surgido antes de 70, talvez para tematizar a crescente abertura cristã para a inclusão dos gentios, ou alternativamente de uma crescente ambivalência em relação ao culto do templo. Cada vez mais que entrava gentios entre os cristãos, isso questionava-se o papel do templo. Cumulativamente, a falta de referência clara à destruição do templo e a inteligibilidade das passagens em contexto anterior a 70 não são tais que se deva ler essas passagens como presságios escritos depois do fato. Então, ele questiona, não necessariamente isso é um presságio escrito depois do fato. Eles parecem, pelo menos, tão inteligíveis antes de 70 quanto depois de 70. Robinson sugere que Mateus 22:7 é mais provável do que qualquer outro versículo do Novo Testamento, tendo os eventos do ano 70 em mente. Mas, por outro lado, o Bernstein diz que essa mesma passagem de Mateus 26:7 também pode ser inteligível antes de 70, tanto antes como depois. A passagem, portanto, para ele, não é comprobatória para estabelecer a data do Evangelho de Mateus. Como o templo havia sido destruído antes de 70, nada parece particularmente incrível sobre a possibilidade de que nas décadas anteriores para a Guerra Judaica alguém poderia ter antecipado tal destruição no seu próprio tempo. Cumulativamente, as profecias de destruição e reconstrução encontradas em Mateus 26:59, 27:39 e Marcos 14:57 são igualmente inteligíveis antes ou após a destruição do templo. Eles, portanto, devem ser considerados
como não probatórios da data. Textos de desolação encontrados em Mateus 24, 25 e Marcos 13, 14, eles devem nos inclinar fortemente para uma data anterior a 70, para os evangelhos de Mateus e Marcos. Estou convencido, o Bergson falando, de que essas passagens virtualmente excluem uma data posterior a 70 para os evangelhos. Robson dá muita importância à tradição de que durante a Guerra Judaica os cristãos de Jerusalém fugiram, não para as montanhas, porque nessas passagens se diz que naqueles tempos os cristãos fugirão para as montanhas, né? E o Robson observa assim, olha, na verdade, os cristãos não fugiram para as montanhas, né, quando foi da Guerra de 70, como é aconselhado em Mateus 24, 16 e Marcos 13, 14. Eles fugiram para a cidade de Pela, que não é nenhuma montanha. Tá? Então, existe aí uma contradição entre a tradição de Pela e o que Marcos 13, 14 escreve. Então, ele diz que isso mostra que isso não deve estar se referindo aos eventos da Guerra Judaica. O Berenson diz o seguinte: está longe de ser claro que Mateus 24, 15 ou Marcos 13, 14 tenham em vista a destruição do templo. Fala dessa fuga para as montanhas. Está se referindo a que episódio? A destruição do templo? Não está claro. Embora Daniel 9, 26 fale de um príncipe que vem para destruir a cidade e o santuário, não há nada na própria linguagem da desolação que implique necessariamente destruição. Tá? Isso em Daniel. Mais concretamente, tem-se argumentado que a linguagem de Mateus e Marcos de um sacrilégio desolador poderia descrever, por exemplo, a instalação da estátua de Calígula nos anos 40, né? Porque a estátua de Calígula foi colocada lá nos anos 40 no templo, tentou se colocar, né? Essa linguagem de um sacrilégio desolador e a narrativa circundante poderiam ter surgido a qualquer momento na Palestina, na experiência da igreja entre os anos 30 e 70. De fato, embora dificilmente é difícil ver que essa linguagem apocalíptica não poderia ter se originado já durante o ministério de Jesus. Mateus 24, 15 e Marcos 13, 14 apresentam dificuldades ainda maiores e mais prementes de uma leitura após 70. Por quê? Porque tanto em Marcos como em Mateus, eles associam o destino do templo com a parousia e o final dos tempos. Então, o templo será destruído e o final dos tempos com o Senhor vindo com seus anjos para julgar os vivos e os mortos, né? Então, essa escatologia toda é que marca Mateus 24, 30 e Marcos 13, 26. Só que não aconteceu isso com a destruição do templo, né? Aí o Bernstein pergunta, quão plausível é que essa associação tenha surgido depois de 70, quando sabemos que o destino do templo não coincidiu com a parousia nem com a escatologia? Entendeu? Se isso foi escrito depois de 70, por que alguém iria escrever uma profecia depois de 70, já depois de ter acontecido a destruição do templo? Ele já soube o que aconteceu. Ele já soube que não teve final dos tempos ali. E aí ele escreveu uma profecia na boca de Jesus como prevendo o final dos tempos. Se ele já sabe que não aconteceu, então esse é o principal argumento do Bernstein para dizer que não está sendo escrito depois de 70. De fato, é difícil ver por que alguém pensaria que o versículo de Mateus 24, 30 implica qualquer intervalo de tempo significativo. Ou seja, esses acontecimentos aí parece que logo a seguir vai seguir o juízo final, né? Não há o porquê imaginar que vai se decorrer décadas depois disso. Na medida em que podemos estar confiantes de que o Filho do Homem não veio em uma nuvem logo após a destruição do templo, não há registro disso. Depois da destruição do templo apareceu Jesus numa nuvem? Não há registro disso. Nem enviou seus anjos para reunir seus eleitos, também podemos estar razoavelmente confiantes de que nem alguém no período pós-70 iria sugerir que ele tinha
feita uma profecia retroativa. Se a profecia não aconteceu, como é que o cara ia escrever, depois de 70, uma profecia na boca de Jesus que não aconteceu? Por que escrever, após os acontecimentos, uma profecia que, afinal, acabou não se cumprindo, tal como profetizada? Então, Mateus 24, 15 e Marcos 13, 14 dizem o que dizem, é que provavelmente foram escritos antes dos eventos de 70. Em Mateus 24, 34 e Marcos 13, 30, Jesus diz aos ouvintes: em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Essas coisas se referem a quê? Se refere ao discurso apocalíptico, que foi descrito em Mateus 24, 15, Marcos 13, 14. Então, Robson argumenta que é incrível que uma data pós-70, nenhum esforço foi feito para explicar o porquê essa geração passou e o fim do mundo não aconteceu. Então, tudo isso, no final das contas, é um grande argumento para mostrar que isso não foi profecia colocada depois de 70. Isso foi profecia antes de 70, tinha o desenlace disso, ainda não tinha, então foi profetizado antes de 70. Muito obrigado, então.